Meus amores do quinto ano, bom dia! Como vocês sabem, essa semana nós estamos fazendo revisões sobre os conteúdos que nós trabalhamos durante a terceira unidade e hoje, no nosso vídeo de história, a gente vai fazer uma revisão do conteúdo que foi trabalhado durante a terceira unidade em história, que serão assunto da nossa avaliação: movimentos nativistas, a vinda da família real para o Brasil, independência do Brasil, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado e abolição da escravatura, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada e após a chamada eu vou iniciar essa revisão falando um pouco sobre cada um desses conteúdos, tá bom? Lembrando que aqui na plataforma nós temos uma série de vídeos relacionados a cada um desses conteúdos em específicos, tá ok? Então agora eu vou fazer a chamada. Alan, Bruno, Carol, Gabriel, Jonathan Gabriel, Rivaldo, Larissa, Nicolas, Wendler, Pedro, Suelen, o Anderson e Naila. Então, gente, o primeiro conteúdo que a gente vai revisar será movimentos nativistas. E a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem quando a gente falar sobre movimentos nativistas, que foram movimentos revolucionários que queriam que o Brasil fosse independente de Portugal, que fosse livre de Portugal, certo? Então, em nenhum momento os movimentos nativistas tinham caráter de acabar com a escravidão do Brasil. Não, pelo contrário, eles queriam que o Brasil fosse independente de Portugal, que não fosse mais colônia, que ele fosse livre do domínio português. Então, a gente vai ter alguns exemplos de movimentos nativistas. E aí vocês podem me acompanhar na página 52, tá? Então a gente vai ter Revolta dos Beckhams, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Filipe dos Santos e Inconfidência Mineira. Esses são os que têm mais destaque. Ocorreram outros, mas o que a gente vê que teve mais destaque. E dentre esses 5 que eu acabei de citar, um que eu gosto muito de falar é sobre a Inconfidência Mineira, que vocês sabem que teve como mártir, né, Tiradentes. Ele foi o único que teve uma pena mais branda, mais branda não, uma pena com mais ênfase, porque ele foi o único dos inconfidentes que foi morto, né, enforcado. Então, a gente vai ver que a Inconfidência Mineira, ela queria o fim da dominação de Portugal sobre o Brasil. E as consequências disso é que padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo português. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a República. Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca de perdão de suas dívidas. Quando o governador tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E o líder Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Uma coisa, os líderes da Inconfidência Mineira... E aí, meus amores, Tiradentes, ele não era rico. A maioria das pessoas que estavam e faziam parte do movimento da Inconfidência Mineira eram ricos. Então, Tiradentes, ele foi o único que foi condenado à morte para servir de mártir. O que seria isso? Para que as pessoas vissem o exemplo de Tiradentes e não fizessem a mesma coisa que ele fez, que era se rebelar contra Portugal. Então, por Tiradentes ser pobre, ser um simples dentista que podia ter acesso às casas das pessoas, um simples dentista, não ser uma pessoa rica e influente, ele acabou sendo o único enforcado. E aí, passando dos movimentos nativistas, a gente teve a vinda da família real para o Brasil. A família real, ela vem para o Brasil em 1808, porque o rei de Portugal e toda a corte estavam fugindo dos ataques de Napoleão Bonaparte, que queria dominar toda a Europa. Então a família real vem para cá, foge,
né, da Europa, vem para sua colônia mais próspera, que era o Brasil, e recebe todo o apoio da Inglaterra. Então aqui, quando eles chegam, quando Dom João chega com toda a corte e sua família, eles precisam criar coisas para tornar a colônia mais adaptável a se ter uma família real morando aqui. Então, tem a criação da imprensa, do Banco do Brasil, do Arquivo Militar, do Jardim Botânico, de fábrica de pólvora. A gente também tem instalação do Museu de Dom João VI, da Biblioteca Real, da Academia Militar e de Belas Artes, das escolas médicas e do Arsenal da Marinha. Então a gente tem todas essas coisas que são criadas a partir do momento que a família real vem para a sua colônia mais próspera, que é o Brasil. Então eles têm a criação desses vários elementos para tornar a vida da família real e da corte mais adaptável. Lembrando que eles viviam em luxo, em opulência, enfim. E uma coisa também que é importante é que Napoleão Bonaparte instituiu o bloqueio continental, que nenhum outro país da Europa poderia ter relação comercial com a Inglaterra. Então, quando a família real foge de Portugal e vai para o Brasil, eles não obedecem esse bloqueio continental, não obedecem. E a gente vai ter a Inglaterra custeando, ajudando, e isso faz com que toda a fuga, né, da família real de Portugal para o Brasil seja custeada pela Inglaterra, e isso faz com que Portugal tenha uma dívida com os ingleses. Então, assim, eles abrem os portos às nações amigas, que era só a Inglaterra. Os portos brasileiros foram abertos às nações amigas, apenas a Inglaterra, para venda de mercadorias, né? Aí a gente tem a independência do Brasil. Os anos passam, né? Dom João VI tem que voltar para Portugal e deixa aqui seu filho Dom Pedro I, que com o passar dos anos, quando o pai dele vai embora do Brasil e volta para Portugal, leva todo o dinheiro dos cofres. E isso faz com que Dom Pedro tenha muitas coisas para resolver, já que os cofres brasileiros estão vazios. Então ele tem um misto de simpatia das pessoas e também aqueles que não aprovavam, que não queriam que se tivesse uma figura, né, da coroa governando o Brasil. Então aí o Brasil, enfim, se torna independente de Portugal no governo de Dom Pedro I. Ele se torna imperador do Brasil, ele fica governando o Brasil. E o dia que ele decide isso fica como o dia do fico, que ele fica aqui, né? E aí, após o dia do fico, ele vai instituir no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, a independência do Brasil perante Portugal. Lembrando que, mesmo após Dom Pedro ter considerado o Brasil independente, o Brasil de fato só vai vir a ser independente 5 anos depois, que Portugal reconhece o Brasil como independente. E aí a gente tem o primeiro reinado, que é quando Dom Pedro I está como imperador governando o Brasil. Depois a gente tem o segundo reinado, né? A gente tem antes do segundo reinado o período regencial, que é quando Dom Pedro vai embora do Brasil e deixa aqui seu filho, Dom Pedro II, que ainda era de menor, né? Não tinha maioridade para governar. Então a gente tem o período regencial. A gente vai ter o segundo reinado e, por fim, no final do segundo reinado, a gente tem o processo de abolição da escravidão no Brasil, já que a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, institui a Lei Áurea, que acaba com a escravidão no Brasil. Então vejam, como eu já disse a vocês, a gente tem aqui na plataforma vídeos específicos sobre cada um desses conteúdos. Tanto é que eu estou apenas pincelando, falando um pouco por alto de cada um, que já foi falado. Mas eu quero que vocês entendam que a história do Brasil está muito relacionada com Portugal, porque durante muito tempo o Brasil foi colônia de Portugal. Então, os conteúdos que vão cair na nossa prova vão ser os seguintes conteúdos: movimentos nativistas, a vinda da família real para o Brasil. A gente vai ter primeiro reinado, a gente vai ter período regencial e a gente vai ter também segundo reinado e, por último, a abolição da escravidão. Então, tudo isso está relacionado,
tá? Então, vejam, esses vão ser nossos conteúdos da prova de história. Eu peço que vocês assistam aos vídeos anteriores sobre cada um desses conteúdos em específico. Tem vídeos muito legais aqui na plataforma para vocês reverem, tá bom? Então, é isso. Estudem para as nossas avaliações de história e qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma para te saber. Então, um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser. Beijo!